vez era no Vietinho. Boa tarde.
Boa tarde, Boa senhor. tarde. Boa Bom, tarde. tudo bem, vocês? Tudo bem, Tudo certo? tudo tranquilo. Beleza. Pois então, iniciando mais uma semana, então, nós, na sexta-feira a gente conversou um pouco, né, sobre o andamento das aulas e aí acho que foi na sexta-feira mesmo, no sábado, eu dei uma reorganizada ali no material disponível no Moodle e atualizei alguns arquivos que depois eu me dei conta até que estavam faltando ali uns dois de aulas das semanas anteriores e bom, na aula de hoje, né, pessoal, eu pretendo apresentar para vocês aqui uma discussão final dos métodos de resolução de sistemas de equações lineares e apresentar também digamos, é uma ferramenta, né, um programa que roda no navegador, talvez vocês conheçam, talvez de outras disciplinas, que é o Octave, ou alguns chamam de Octave, né, e ele tem uma versão que roda online, né? E também permite que é um programa, é um software livre, né? Então, se vocês quiserem baixar, ele tem uma versão que vocês podem baixar para o computador de vocês, dependendo então ele tem várias versões, né? Tem versões para as diferentes versões de Windows, para diferentes versões de computadores 32 bits, 64 bits, e tem também para outros sistemas operacionais. E é um projeto, o Octave é um projeto então, de desenvolvimento em comunidade, né? Então, tu pode desenvolver uma rotina e, se quiser, disponibilizar ali na comunidade do Octave para outros usuários né, ao redor do mundo. Então, é uma tendência bem moderna, bem atual, né, dessa área assim, de software livre que permite que as pessoas que têm, evidentemente, interesse dividam ali, né, as suas dúvidas. Tem grupos de pessoas que discutem dúvidas sobre o funcionamento de alguns comandos e tal. E tem, claro, né, aí se vocês baixarem, por exemplo, uma versão no computador de vocês, eles oferecem ali uma versão que tem um pacote básico, digamos assim, né, de comandos e recursos à disposição. E existem, então, aqueles pacotes adicionais que são chamados de toolbox, né, que são coisas mais específicas, que daí quando tu queres utilizar uma coisa mais sofisticada, né, uma coisa mais avançada, e tu tem que baixar essas toolboxes e fazer a instalação delas, né, no computador, e isso às vezes exige um trabalhinho adicional que não é uma coisa tão simples assim para a pessoa que é mais leiga, né? Quem conhece, assim, quem fica futricando nessas listas e tem familiaridade com as instalações desses pacotes, consegue fazer isso até facilmente, né? Mas quem não conhece muito tem que batalhar algumas informações. Então eu vou mostrar para vocês quais são as soluções que são possíveis a gente encontrar dentro do Octave, né? Eu vou mostrar no Octave Online, tá? Vocês podem reproduzir aí no navegador de vocês depois, ou juntamente, né, na hora que eu estiver executando aqui os comandos, né? Eu acho que é interessante, viu, pessoal, vocês terem o conhecimento mínimo do uso dessa ferramenta, porque daqui a pouco em outra disciplina lá, vocês têm que resolver um sistema e de repente vocês não estão a fim de fazer as contas todas detalhadas, estão a fim de fazer, né, encontrar uma solução rapidamente,
Aí pode usar esse programa, ele é bem confiável. Eu já usei várias vezes, fiz vários testes e nunca encontrei assim, furos, né, respostas erradas. Isso nunca encontrei. E outros colegas utilizam. Professor? André, só para fazer um comentário. Quando eu fiz hiperestática, não na PUC, né, que eu estou vendo agora, quando eu fiz hiperestática no IPA, o professor deu um exercíciozinho para calcular as reações, que deu um sisteminha de 8x8 para calcular lá no final, para conseguir determinar o resultado. Tinha que resolver um sisteminha de 8x8. Seria muito útil esse método na época lá. Eu sofri um bocado para resolver isso aí. Sim. Então, eu imagino o esforço que deve ser para resolver um sistema 8x8 que fazer manualmente, né? Isso aí demanda um esforço considerável, né, André? Sim, bota considerável nisso. Embora tivesse algumas variáveis que a gente conseguisse, como a estrutura, né? Conseguisse determinar, assim, analiticamente que era um zero, né? Assim mesmo, né? Eu tive que fazer esse método de eliminação aí para poder chegar no resultado lá, para poder resolver o sistema. Não, sem dúvida. Então, nesses casos, né, quando tu tem assim uma aplicação que o sistema de equações é um cálculo intermediário, né, porque imagino eu que esse deve ser um cálculo que tu vai depois interpretar para resolver um problema específico lá que, enfim, o sistema não é o objetivo final, né? E aí então não seria a razão de tu despender tanta energia na resolução do sistema, mas sim, né, na interpretação, enfim, da solução do problema em si, né? E isso ocorre também, assim, eu estava lendo um livro do Barroso, de cálculo numérico ali, ele desenvolve lá ele faz a dedução de um circuito elétrico que tem quatro pontos, né, que ele quer determinar a corrente elétrica. Então dá um sistema 4x4 e já é trabalhoso, né? Então, um 8x8, então, imagino que não deve ter sido fácil. Então tá, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou começar primeiro com uma apresentação aqui no Word, para a gente, né, mais uma vez, mostrar um sistema de equações que tem solução única, um sistema de equações que tem solução, tem infinitas soluções, e eu vou, digamos, usar, né, o recurso do Octave, e se o Octave não der uma resposta satisfatória, aí eu uso o método de Gauss. Tá? E, de novo, né, se tiverem alguma dúvida no andamento aí, prenda o grito aí que... Então aqui, pessoal, que eu comentei com vocês, ó, eu incluí mais alguns arquivos aqui nesse tópico sobre sistemas de equações. Eu acho que todas as datas aqui estão contempladas, né, que foram as aulas do mês de abril, praticamente, né, e aqui eu até coloquei aquela planilha, né, que a gente usou tanto para implementar o método de Gauss, né, que a gente fez um exemplo aí há 2 semanas atrás, mais ou menos, e também o método Gauss-Jacob, que a gente fez, né, na semana passada, um exemplo em que a gente mostrou que as fórmulas iterativas escritas num certo formato davam uma sequência divergente, e depois, trocando, né, a ordem das equações, a gente viu que gerava uma sequência convergente. A gente fez os cálculos, usou o critério de parada, etc. Então, essa planilha está lá, se vocês quiserem usar. Eu sempre digo, a planilha está disponível. Quem quiser aperfeiçoar a planilha, né, modificar alguma coluna ou acrescentar, enfim, tá? Fiquem bem à vontade. Se não quiserem usar, usem uma outra. Isso aí é bem tranquilo. Tá? Muito bem. E aqui, ó, é isso que eu falei para vocês, né? Vocês, no navegador lá, vocês podem escrever só Octave e mandar pesquisar, ou escreve Octave espaço online, né? Aí vai
vocês selecionam ali o Octave Online, né, octave-online.net, né, que é esse endereço aqui, ó. Aí aparece esta página, onde está escrito lá na barra superior, né, Octave Online, e aqui assim, como eu tinha utilizado antes, né, ele está dando um aviso de inatividade. Quando a gente fica um tempo sem executar qualquer comando, ele diz que a sessão vai expirar em alguns minutos. Tá? Então aqui, né, essa é a janela do Octave, e aqui onde está o cursor, ó, nessa parte inferior aqui da tela, vocês estão vendo, tem esses dois sinaizinhos, né, parece um sinal de maior ali, maior, né? É a linha de comando, né? Quando a gente vai entrar com algum comando, a gente começa escrevendo ali, tá? Então, já pode deixar aberto no navegador, o Octave Online ali, quando a gente for utilizar, já está aberto ali. Bom. Muito bem. Então, então, vamos começar com esse primeiro exemplo aqui, né? Então, o nosso assunto hoje é a resolução de sistemas lineares pelo método de Gauss e com o uso de recursos computacionais. Então, vocês vão ver por que a gente vai usar os dois recursos. Então, esse primeiro exemplo é um sistema que tem solução única, que a gente pode comprovar isso, né, através do seguinte argumento. Ó, o sistema é 10x1 mais 2x2 mais x3 igual a 7, na primeira equação, x1 mais 5x2 mais x3 igual a menos 8 na segunda equação, e 2x1 mais 3x2 mais 10x3 igual a 6 a terceira equação. Tá? Então, a matriz de coeficiente do sistema, né, é a matriz que possui como entradas, né, como seus coeficientes, os números que multiplicam as incógnitas, né, na ordem em que elas aparecem. Aqui elas já estão até ordenadas, né? E quando isso acontece, então a gente diz que a primeira coluna, né, a coluna da incógnita x1 corresponde aos coeficientes 10, 1 e 2 aqui, ó. É a matriz dos coeficientes, então tem a primeira coluna 10, 1 e 2, né? A segunda coluna, a coluna da incógnita x2, tem os coeficientes 2, 5 e 3, está aqui, ó, 2, 5 e 3. Né? E a terceira coluna, que tem os coeficientes do x3, né, é 1, 1 e 10. Tá? Aqui, 1, 1 e 10. Bom, então assim, ó, quer ver? A gente vai lá no navegador e vai digitar, né, a matriz de coeficiente do sistema. Tá? A gente vai fazer esse processo aqui, ó. Se eu consigo enxergar as duas janelinhas do lado, uma do lado da outra aqui. O que é isso aqui? Não vai dar. Então, vamos lá. Ó, então, vocês digitam lá o A maiúsculo, depois o sinal de igual e o sinal do colchete, né? Que está abrindo o colchete, então, esse símbolo aqui, tá? A gente vai escrever os coeficientes da primeira linha. Eu vou usar aqui o espaço, né? Então, 10, espaço 2, espaço 1. Estão acompanhando aí, pessoal? Sim, professor. Sim, então. Tá tranquilo? Tá. Se tiver muito rápido aqui, vocês... Ó, agora dá para enxergar os dois ali, ó. Aí, para separar a primeira da segunda linha, a gente vai botar ponto e vírgula. Aí eu boto no espaço aqui, ó, só para ficar mais legível, né? Não é obrigatório. Então, 1, espaço, 5, espaço 1. Aí completou os elementos da segunda linha e ponto e vírgula. Tá? 2, 3 e 10. Fechou o colchete. Tá? E no final da linha, o cursor está ali, né? Pressiona Enter. Ó, estão vendo? Apareceu lá 10, 2 e 1, né? Na primeira linha, 1, 5 e 1 na segunda linha, 2, 3 e 10 na terceira linha. Então, né, a gente dá uma conferida, verifica se
se todos os coeficientes estão escritos corretamente, né? Olhando assim, a gente vê que está tudo ok. Então, como é que a gente verifica se o sistema tem solução única? É através do determinante. Ó. Então, a gente calcula o determinante da matriz A. Ó, a gente escreve este comando aqui, ó, det, parênteses, A, fecha o parênteses e pressiona Enter. A resposta é 447. Sempre que o sistema de equações for tal que a matriz de coeficientes tiver um determinante diferente de zero, isso garante que o sistema tem solução única, tá? Então, isso vale para qualquer sistema com N equações e N incógnitas. Ok? Se o determinante da matriz de coeficientes for diferente de zero, o sistema tem solução única. Então, é o caso aqui. É simples, né? Aqui no que teve aqui, digita a matriz, é praticamente uma notação idêntica do caderno, né? O colchete ali. Depois escreve det, a resposta está ali, diferente de zero. Beleza. Então o que a gente pode dizer? Eu vou interromper aqui só para fazer o comentário, né? Ó, sempre que tu entrou com a matriz de coeficientes do sistema, nós estamos falando de sistemas quadrados, né? Sistemas com N equações e N incógnitas. Somente para matrizes quadradas que faz sentido, né, falar em cálculo de determinantes. Sempre que a matriz de coeficientes tiver um determinante diferente de zero, isso te dá uma certa tranquilidade, digamos assim, né? A pessoa que vai resolver o sistema sabe que o sistema tem uma única solução. Então, na hora que ela encontrar a solução, né, seja qual for o método, você vai usar o método Gauss, ou o método Gauss-Jacob, o método Gauss-Seidel, encontrou a solução, ela pode testar, né, por substituindo lá nas equações para ver se ocorre a igualdade, e se ocorrer a igualdade, bom, a pessoa está tranquila, o sistema tem solução única, ela encontrou a solução, verificou, está resolvido o problema, certo? Então é por isso que é importante, né, fazer o cálculo do determinante da matriz de coeficientes, porque daí te dá uma certa tranquilidade. Depois a gente vai ver o que acontece se o determinante for igual a zero. Tá? Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Tudo tranquilo, professor. Tá tranquilo, então tá. Então, olha só. Na notação que a gente está usando também no nosso desenvolvimento, a gente chama de vetor das constantes esse vetor aqui. Né? Então, lá no Octave, a gente vai entrar com o vetor das constantes. Ó, a gente vai escrever lá, ó, B minúsculo igual 7, espaço, ponto e vírgula, menos 8, eu vou deixar um espacinho aqui, ponto e vírgula, 6, fecha o colchete e dá Enter. Tá? É importante que vocês coloquem o ponto e vírgula, porque esse vetor tem que ser nesse formato de vetor coluna. Tá? É uma coluna e 3 linhas. Esse é o formato que o vetor B tem. Não, ele não pode aparecer para vocês como linha, aí não vai dar certo. Tá bom? E até eu coloquei ali no nosso arquivo, ó, o comando que a gente utiliza também no Octave para calcular a solução. É esse comando aqui, ó. A gente vai dar um nome para o resultado, vai chamar de V, né? Igual a A. Isso aqui acho que é contrabarra, né? Quem é que sabe o nome desse símbolo aqui, por favor? É contrabarra, professor. Isso é contrabarra, né? Então é A contrabarra B, tá? Então vamos lá. Então é V igual a A contrabarra B. Obrigado. Ó, então a gente encontrou a solução, né? Significa que o vetor solução é formado por 1 menos 2 e 1, né? E como a gente está usando lá no nosso arquivo, não sei, vocês estão tentando executar isso aí, não? Alguém deu alguma diferença ou não conseguiu? Estou acompanhando, professor, deu igual. Tá, beleza. também. Tá,
Se der alguma diferença ou alguma mensagem, a gente tem que verificar o que aconteceu. Tem que dar exatamente isso aqui e não pode ter mensagem alguma, tá? Ô, professor, como é que eu mudo o valor de uma variável que eu digitei errado? Como é que eu posso mudar um valor, por exemplo? Tá. Como é que tu, de qual? Do A ou do B? Do B. Tá, então tu faz o seguinte, aqui do lado direito do teclado tem essas setinhas que apontam para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, certo? Sim, sim. Tá? Aí tu pressiona, olha só, eu vou pressionar a seta que aponta para cima, tu observa o que vai acontecer ali na linha de comando ali, ó. Tá vendo que estão aparecendo os comandos anteriores? Ah, sim, eu só sobrescrevo daí mesmo. Isso, não, aí tu recupera o B, aí tu vai lá, ó, bota o cursor na posição que tu quer alterar e altera e dá Enter. Ah, tá, beleza. Achei que Tá? tinha como alterar um valor específico. Tá, isso. Aí tu pressiona Enter e se tu executar o cálculo do V, aí deve dar certo. Sim, sim, obrigado, professor. Então tá. Então, assim, né, a interpretação é essa, né, pessoal? Quando a gente resolve, isso é importante a gente resolver aqui, né, e interpretar. Bom, o sistema é 3x3, então a incógnita x1 é 1, o x2 é menos 2 e o x3 é 1. Tá? E a verificação, eu não vou fazer aqui, é por substituição aqui nesse sistema. Tá? Então, é isso aqui, né, aí vai ficar por conta de quem tem alguma dúvida, ou deixar a cargo aí do leitor. Né? É substituir o sistema, que é esse aqui. Tá? Esse fica como exercício aí. Bom, muito bem. Então, esse sistema ali no Octave é tranquilo. Tá? Vamos ver o que acontece com esse sistema, né? Por exemplo, 2 aqui. Ó. Então, vamos lá. Vamos deixar aqui, ó. Vejam bem, isso aqui é um sistema com 4 equações, que para não escrever todo o sistema aqui, tá? Eu já coloquei só a matriz de coeficientes do sistema, certo? E o vetor das constantes, tá? Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou deixar aqui só a matriz de coeficientes aparecendo ali, eu vou digitar lá no Octave este exemplo 2 aqui. Então, eu peço para vocês tentarem digitar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar essa matriz M aqui, tá? E vou errar de propósito um coeficiente, tá? Então, eu peço para vocês digitarem essa matriz aí. Então, olha só. Vocês estão vendo que tem uma coisa errada aqui, né? Em relação ao que a matriz M aqui do arquivo do Word lá e o que eu digitei no Octave. Estão vendo? Sim, o -1 na segunda linha ali, né, professor? Então, olha só, como o colega perguntou ali, ó, eu quero alterar um elemento. Se eu quiser alterar só aquele elemento ali, que é o da segunda linha e da quarta coluna, uma forma é assim, pessoal, ó, o M maiúsculo, né, que é o nome da matriz, na posição 2,4, né, segunda linha e quarta coluna, quanto é que ele vale? Ele vale 1, certo? E eu vou deixar assim, ó, e vou pressionar Enter, vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, estão vendo? Ele pegou a matriz M e reescreveu ela, tá vendo lá que alterou? Vou botar os dois aqui para a gente enxergar. Ó,
Essa aqui é a primeira versão, no comando 5, ó, com o erro, e aqui no comando 6 eu só consertei o elemento que estava errado, e a matriz foi exibida de novo, tá? Beleza? Então, tem essa forma também, quando a gente vê que é um elemento específico, né, da matriz, a gente vai lá e conserta aquele elemento, tá? Muito bem. Agora vamos ver qual é o vetor das constantes, esse vetor aqui, ó. Então, a gente vai pegar e vai digitar o vetor das constantes. Ó. 1, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, menos 14, ponto e vírgula, 2. Fechou o colchete, dá Enter. Tá ali. E aí eu vou, ó, vou lá no meu documento de novo, né? E eu vou executar um comando aqui para calcular a solução, tá? Eu vou chamar de Y. Então, é a matriz, né, que é o M maiúsculo, contra a barra C minúsculo. Tá? Foi esse o comando que eu usei aqui, ó. Antes eu usei a matriz A contra a barra B, porque a matriz de coeficientes era A, o vetor das constantes era B. Né? Aqui, a matriz de coeficientes é M e o vetor das constantes é C. Então, eu executo o comando. O que aparece para vocês como resposta aí? Quem é que está fazendo isso? Me apareceu a mesma resposta. Tá, tem esse warning aí. Estou copiando aqui ainda, professor. Esse é o warning também, o warning também. Tranquilo, a gente aguarda um segundo, não tem problema. Bom, então vocês sabem, né, o inglês básico, né, pessoal? O que é o warning? O warning é cuidado, é uma atenção, né? A gente vê em alguns filmes de língua inglesa essa expressão, quando uma pessoa vai se aproximar de uma prisão que tem cerca eletrificada ou de uma propriedade de alguém, tem esse warning, né? E esse warning aqui, ele tem ele quer dizer para o usuário que o programa, né, foi capaz de encontrar uma solução, mas essa solução ele não tem condição de afirmar que é uma solução única. Vejam que no exemplo anterior, aqui, ó, quando foi calculado o V, a gente calculou essa solução aqui e não tinha warning nenhum. Tá? Por quê? Porque o determinante dessa matriz A era igual a 447. Vamos ver quanto é que é o determinante da matriz M aqui. Ó. Qual é a resposta que aparece para vocês aí? O determinante da matriz M. A mesma. Parece a mesma, professor. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que 7,9936 vezes 10 na menos 15. Ora, isso aí é praticamente igual a zero, tá, pessoal? Se vocês fizerem o cálculo desse determinante da matriz M manualmente, tá, usando, por exemplo, o desenvolvimento de Laplace do determinante, vocês vão concluir que esse determinante é igual a zero. Por que o Octave responde como 7,99 vezes 10 na menos 15? Porque ele faz um processo de cálculo que envolve, né, já comentei com vocês, certas operações de multiplicação e divisão, especialmente a divisão, e isso acaba acarretando a necessidade de arredondamentos. Tá? Então, por causa disso, a resposta, em vez de dar um valor exato igual a zero, ele dá como resposta um valor que é aproximadamente igual a zero, praticamente igual a zero. Né? Então, quando acontece isso, quando o determinante da matriz é um número igual a zero ou muito próximo de zero, ele, em geral, ele vai calcular a solução, como ele apresenta aqui, ó, mas ele vai te dar esse warning aqui. Ó, tá? Então, isso é um sinal de que esta resposta ela pode apresentar algum problema. Tá? Pode ser que seja algum resultado que tu tenha que verificar se realmente está correto. Tá? Então, lá no cálculo do sistema,
quando isso acontece, a gente tem que analisar, né, e verificar o que está acontecendo. Ó, quando o sistema é um sistema em que a matriz de coeficientes tem um determinante igual a zero, o sistema ele não tem solução única. Tá? Pode ser que seja um sistema possível e indeterminado, isto é, tenha infinitas soluções, ou ser um sistema impossível. Como é que tu vai diferenciar uma situação da outra? Bom, então isso eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Deixa eu comentar aqui antes de eu apresentar os cálculos. Ó. O que eu quis mostrar com esses dois primeiros exemplos é, primeiro caso, quando o determinante da matriz de coeficientes é diferente de zero, o sistema tem solução única, então tu faz no Octave o cálculo, tu pode confiar, é tranquilo, não tem nenhum problema. Se o determinante da matriz de coeficientes for igual a zero ou muito próximo de zero, em geral ele vai te dar aquele aviso ali, né, aquele warning, junto com a solução que ele apresenta, então tu pode fazer um cálculo, evidentemente aí depende muito do contexto, né, se tu tem realmente interesse em saber o que está acontecendo, é só a aplicação do método de Gauss que vai permitir resolver. Na versão básica do Octave, ele não tem essa possibilidade de fazer a implementação do método de Gauss passo a passo, como a gente vem fazendo em aula. Tem algumas versões com as toolbox, se vocês pesquisarem, aí tu consegue baixar uma toolbox que implementa o método de Gauss, mas aí tu vai ter que fazer esse trabalho adicional. Tá? Então vamos ver o que acontece se a gente aplicar o método de Gauss para esse sistema de equações. Aí. Ó. Então olha aqui, ó. Lembrando, né, a anotação que a gente estava utilizando desde o início lá. Esse cara aqui é o pivô, certo? O 3 ali é o pivô, né? E abaixo dele eu preciso zerar, então, o 3, né? Está ali na posição A21, o menos 6 eu preciso zerar, que é a posição A31, e finalmente o menos 3 lá na posição A41, né? Então, para zerar esses três elementos aqui, a gente tem que fazer essas operações. Ó. L2 recebe L2 menos L1, né? Porque assim, 3 menos 3 vai dar zero aqui, certo? Para zerar o menos 6, eu tenho que fazer esta operação. Ó. L3 recebe L3 mais 2 vezes L1, porque 2 vezes 3 dá 6, soma aqui com menos 6 vai dar zero nesta posição aqui. E se eu somar a primeira com a quarta linha, eu vou zerar o menos 3. Então, essas são as operações que devem ser feitas para implementar o método de Gauss aqui neste sistema. Tá? Então, se eu fizer a linha 2 menos a linha 1, tá? Então aqui eu fiz o cálculo detalhado, tá, pessoal? Vocês podem acompanhar ali, né? 3 menos 3 vai dar 0 aqui na primeira coluna, 4 menos 2 vai dar 2 na segunda coluna, 1 menos menos 1 dá 2, na quarta coluna, 1 menos 2 dá menos 1, e depois lá no vetor das constantes, 3 menos 1 dá 2. Então a segunda linha será 0, 2, 2, menos 1 e 2. Né? Depois, linha 3 recebe a linha 3 mais 2 vezes a linha 1. Né? Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo na mesma tela aqui. Vou passar lá para outra página, então. Consegue enxergar. Ó, linha 3 mais 2 vezes a linha 1. Né? Então, menos 6 mais 2 vezes 3, aqui na primeira coluna, é igual a 0. Né? Menos 2 mais 2 vezes 2 na segunda coluna vai dar 4, mais menos 2 dá 2. Na terceira coluna, 4 mais 2 vezes menos 1, 4 menos 2 dá 2. Né? Menos 3 mais 2 vezes 2 é menos 3 mais 4, que é 1. E menos 14 mais 2 vezes 1 dá menos 12. Né? Então, essa aqui é a nova terceira linha. 0, 2, 2, 1 e menos 2. E a quarta linha, que é resultado da soma das duas, a primeira com a quarta, né? Ó, 3 menos 3 dá, soma com menos 3 dá 0. Menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Menos 3 soma com menos 1 vai dar menos 4. Menos 11 menos 2 mais 2 dá menos 9. E 2 mais 1 dá 3. Tá aqui, ó. Onde é que está?
Ah, aqui eu copiei errado. Ó. Acho que aqui eu botei menos 11. É menos 1 aqui. Ó. Vamos conferir lá. Menos 3, menos 6, menos 3, menos 1. Tá certo. Aqui no cálculo eu fiz corretamente. 0, menos 4, 1 e 3. Né? Então, eu tenho esse... Ó, aqui eu coloquei na notação de matriz ampliada, né? Essa matriz é a matriz original e ela se transformou nessa matriz aqui, ó. Então, vocês vejam que abaixo do pivô, que é 3, né, todos os coeficientes foram zerados aqui na primeira coluna, né? O segundo pivô agora vai ser o 2, que está aqui na posição A22, certo? E eu vou precisar zerar o 2 e o menos 4, né, que são o A32 e o A42, respectivamente, tá? Bom, para zerar esse 2 aqui, ó, que está na terceira linha e segunda coluna, eu tenho que fazer a linha 3 menos a linha 2, porque 2 menos 2 vai dar 0 ali naquela posição, né? E o menos 4, que está aqui nessa posição, o A42. Para eu zerar este elemento, eu tenho que fazer a linha 4 somada com a linha 2 previamente multiplicada por 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, eu vou fazer essas operações aqui. Linha 3 recebe a linha 3 menos a linha 2 e a linha 4 recebe a linha 4 mais 2 vezes a linha 2. Tá? Fazendo os cálculos, ó, linha 3 aqui, ó, 0, então a gente está enxergando lá, 0, 2, 2, 1, opa, 0, 2, 2, 1 e menos 12. 0, 2, 2, 1 e menos 12. Menos a linha 2. 0 menos 0 é 0, na primeira coluna nunca altera, né? 2 menos 2 dá 0, que é o objetivo. Na terceira coluna, 2 menos 2 também dá 0. Na quarta coluna, 1 menos 1 dá 2. E o termo das constantes, menos 12 menos 2 dá menos 14. Né? Então, a linha 3 resultou 0, 0, 0, 2 e menos 14. Bom, agora a linha 4 recebe a linha 4 mais 2 vezes a linha 2. Né? Então, eu fiz aqui, inclusive, da primeira coluna. 0 mais 2 vezes 2 dá 0, evidentemente. Né? Segunda coluna, menos 4 mais 2 vezes 2, ó, menos 4 mais 2 vezes 2 é menos 4 mais 4, que é igual a 0, que é o objetivo nesta etapa, é zerar o menos 4 na posição A42. Agora, na terceira coluna, menos 4 mais 2 vezes 2 dá menos 4 mais 4, que é igual a 0. Então, na terceira coluna da quarta linha também dá 0. Depois, 1 mais 2 vezes menos 1 fica 1 menos 2, que é igual a menos 1, na quarta coluna da linha 4. E o termo das constantes vai ficar 3 mais 2 vezes 2, 3 mais 4, que é 7. Tá? Então, essa matriz que nós tínhamos aqui, ó, se transformou nessa. Tá vendo? Então, o que aconteceu, pessoal? Vocês observem que tanto a terceira equação, aqui não está muito alinhado, né? Eu não consegui, depois eu posso tentar ajeitar aqui, ó. Está um pouco desalinhado esses zeros aqui, mas esses zeros aqui estão mostrando o seguinte, tanto na terceira quanto na quarta linhas, só tem uma incógnita, estão vendo? Só aparece a incógnita x4 aqui, ó. O x1 tem coeficiente igual a 0, o x2 tem o coeficiente igual a 0, e o x3 também, tanto na terceira linha quanto na quarta linha. O x1 é 0, o coeficiente do x2 é 0, e o coeficiente do x3 é igual a 0. Então, o que aconteceu? O sistema que nós tínhamos ficou o seguinte, na primeira equação, 3 vezes x1 mais 2 vezes x2, menos o x3 mais 2 vezes x4 é igual a 1, que é essa equação aqui, ó, tá? A primeira aqui. Tá? Segunda equação, 2 vezes x2 mais 2 vezes x3 menos o x4 igual a 2. Ó. Tá aqui. Terceira equação, 2 vezes x4 igual a menos 14. E a quarta equação é menos x4 igual a 7. Então, o que eu concluo, né, da terceira e da quarta equações? É que o x4 é igual a menos 7. Ó.
Se vocês dividirem na terceira equação menos 14 dividido por 2 dá menos 7, né? E na quarta equação também, o x4 é igual a menos 7. Basta eu dividir 7 dividido por menos 1, que dá menos 7. Então, a terceira e a quarta equações, elas permitem determinar o valor de uma incógnita, que é o x4. Mas elas não dizem nada a respeito do x3. Quando isso acontece, essa incógnita, que é o x3, a gente vai ter um valor indeterminado para ela. Por quê? Porque quando vocês olharem a segunda equação, o que vai acontecer aqui, né, pessoal? Ó, na segunda equação, vocês vão ter duas incógnitas, x2 e x3, que são valores desconhecidos, e a terceira incógnita, na segunda equação, que é o x4, o valor dela é conhecido, que é menos 7. Aí eu substituo ali, fica 2x2 mais 2x3 mais 7 igual a 2. Então eu tenho, na segunda equação, dois valores desconhecidos, né? Então eu posso trabalhar com essa equação assim, 2x2 mais 2x3 igual a 2 menos 7, que é menos 5. Então aqui, quando chega nesse ponto aqui, ó, ora, eu tenho uma equação e duas incógnitas, eu tenho que escolher uma delas para deixar livre, né? Não tem como calcular o valor das duas de modo exato. Então, nesse caso aqui, ó, eu selecionei o x3 para ficar como incógnita livre, tá? Então, eu tenho que o 2x2 é menos 5 menos 2x3, basta isolar, né, como se diz o 2x2, e dividindo por 2, eu obtenho o valor do x2, que é menos 5 menos 2x3 dividido por 2. Então, vejam, ó, eu já sei o valor do x4 e agora eu calculei o valor do x2 mais o x3 é qualquer valor. E agora eu vou substituir lá na primeira equação, né? Ó, eu tenho esta equação aqui, tá? 3x1 mais 2x2 menos x3 mais 2 vezes o x4 igual a 1. Então fica, bom, quanto é que é 2 vezes x1? É menos 5 menos 2x3, estão vendo? Um cálculo intermediário aqui me diz que 2 vezes x2 é menos 5 menos 2x3. Então essa parcela aqui, 2x2, eu posso substituir por menos 5 menos 2x3. Menos x3, quanto é que é o x4? É menos 7, substituo aqui dá menos 14, né? Então, as constantes são menos 5, menos 14 e 1. Aí, somando lá do outro lado, vai ficar 1 mais 5 mais 14, que é 20. E aqui do lado esquerdo vai ficar 3x1 menos 2x3 com menos x3 a menos 3x3, tá vendo? Então, o 3x1 é igual a 20 mais 3 vezes o x3, portanto, dividindo por 3, eu concluo que o x1 é 20 mais o 3x3 dividido por 2, ou seja, separando ali eu posso escrever como 20 terços mais x3. Tá? Então eu calculei a solução, ó, através desta expressão aqui, ó, né? Eu posso dizer então, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui para a gente... Ó, eu posso dizer que a solução é o x1 igual a 20 terços mais o x3, o x2 é menos 5 menos 2x3 sobre 2, o x3 é qualquer número real e o x4 é igual a menos 7. Então, quando acontece isso aqui, ó, pessoal, uma situação semelhante a essa, pode ser, neste caso, tem uma incógnita livre, né? O sistema tem 1 grau de liberdade, como se diz. Quando isso acontece, é porque o sistema é um sistema possível e indeterminado. E quando isso acontece, vai aparecer aqueles avisos de warning lá no Octave, tá? Sempre que vocês se depararem com um sistema assim. Ok? Então, uma forma de escrever essa solução é assim, ó, que é muito utilizada nos livros, que é uma maneira de dizer dessa forma aqui, ó. Substitui o x3 por t, né?
Então, o x1 vai ficar 20 terços mais t, o x2 igual a menos 5 menos 2t sobre 2, e o x4 igual a menos 7. Tá? E nesse tipo de representação aqui, ó, né, fica subentendido que o t é um número real qualquer. Né? Então, fazendo escolhas para o t, tu terá as infinitas soluções possíveis para a solução do sistema. Certo? Certo, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui na tela. Então, vocês... Quem é que escolhe um valor para o t, para a gente testar uma solução ali para esse sistema? Vamos lá. Bota aí, menos 6. Não, menos 6 já tem bastante. Menos 8. Igual a menos 8. Tá. Então, ó, a gente vai colocar assim, ó. x1 igual 20 terços mais t. Eu vou botar tudo ponto e vírgula aqui, tá? x2 igual a parênteses, menos 5 menos 2 vezes t, dividido por 2. x3 igual a t e x4 igual a menos 7. Aí botei ponto e vírgula. Mas acho que tu perdeu as variáveis que tu tinha ali, ó. Sim, eu vou ter que entrar com a matriz M de novo. Mas a gente tem um artifício aqui, é estranho, mas quer ver, ó? Olha aqui, ó. Se eu pressionar aqui a teclinha a setinha que aponta para cima, ainda está na memória lá, ó. Tá vendo? Então eu vou lá na matriz M e recupero ela e dou Enter. Olha só. Só tem que corrigir o menos 1 ali, né, professor? Isso, aí eu vou corrigir. Sim, eu peguei a versão com problema. Então eu vou lá e corrigi o menos 1. Obrigado. Ó. Aí eu vou botar ponto e vírgula, porque como eu já sei que é só esse o problema, eu não preciso nem mostrar a matriz de novo, tá? Mas aí, observa que eu coloquei os valores do x1, do x2, do x3 e do x4 separados, né? Então eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou chamar de V. Ó, em vez de digitar os valores, eu vou colocar x1, ponto e vírgula, x2, ponto e vírgula, x3, ponto e vírgula, x4. Aí eu vou colocar pressionar o Enter, tá? Como é que eu verifico, né, se essa definição que eu fiz realmente corresponde a uma solução? Ó, eu vou fazer M vezes V. Então, assim, ó, o que significa M vezes V? É a mesma coisa que substituir nas equações o x1 por menos 1,3, o x2 por 5,5, o x3 por menos 8 e o x4 por menos 7. Tá? Quanto é que tem que dar? Ó, quanto é que a gente tinha encontrado? Tem que dar isso aqui, ó. 1, 3, menos 14 e 2. Tá? Vamos ver. Ó, estão vendo? 1, 3, menos 14 e 2. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tá, então agora, olha só a vantagem de fazer isso aqui, ó. Eu vou pressionar a setinha que aponta para cima aqui, ó. Vou naquela linha onde eu defini os valores do T e os valores do X1, X2, X3, X4. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Vou lá no início da linha e vou escolher um outro valor de T. Quer que chuta um outro valor para T aí, por favor? 2, pode ser? 2. Feito. Ó. Tá? Aí, de novo, ó, vou lá, vou recuperar o vetor V. Ó, o vetor V é x1, x2, x3 e x4. Ah, eu não quero que seja o mesmo nome, eu vou dar um outro nome, então, V2. Ó. Para não misturar as variáveis. Ó. Então, se o T for igual a 2, o x1 é 8,66, o x2 é menos 4,5,
o x3 é 2 e o x4 é menos 7. Observa que o x3 é igual a t, ó, e o x4 é sempre menos 7. Então agora eu vou fazer m vezes v2. Tem que dar o vetor das constantes, que é 1, 3, menos 14 e 2. Ó, tá vendo? Ó? Então, quando o sistema é indeterminado, tá, tu vai, nesse caso, só tem uma, pode ser que, às vezes acontece de ter grau de liberdade igual a 2, tá? Não tem nenhuma limitação, pode ter grau de liberdade igual a 3, enfim. Como nesse caso do sistema que o colega falou, o sistema 8 por 8. Pode acontecer de o sistema ser de solução única, e aí, beleza, a solução é única, né, calculou todas as incógnitas e deu. Se for um sistema indeterminado, tu pode ter 3 graus de liberdade, 4 graus de liberdade, enfim, tá, tem várias possibilidades. Então, pessoal, moral da história, com este exemplo aqui, né, a gente mostra que é possível encontrar as infinitas soluções do sistema desde que eu chegue nesta formulação aqui, ó. Tá? Isto aqui, nesta versão básica do Octave, ele não vai nos proporcionar. Tá? Bueno, então aqui tem outros exemplos que eu até coloquei aqui, né, no texto, certo? Então isso é uma coisa que t igual a 0, enfim, né? Então isso aí depende muito dos valores do t que a gente encontra, né? E, digamos assim, né, o que esses exemplos e esse cálculo do Octave nos mostram, né? Que o Octave e qualquer outro recurso que exista disponível na internet, né? Qualquer recurso, assim, pelo menos na versão básica, a gente pode usar desde que a gente tenha uma certa cautela, digamos assim, né? Então, qual é a minha sugestão para vocês? Se vocês quiserem utilizar, pode ser o Octave ou qualquer outro que vocês conheçam. Usem sempre aquele cálculo do determinante, tá? Se o determinante for diferente de 0, aí beleza, o sistema é um sistema que tem solução única, aí tu aplica lá o método ou usa o comando ali. É sempre importante fazer a verificação, né? Porque pode acontecer isso que aconteceu comigo ali, né? De repente eu esqueço, troco um sinal, né, de algum elemento, isso acontece, né? Então é importante ter bastante atenção, olhar bem direitinho, né, cada uma das entradas, tanto da matriz de coeficientes quanto do vetor das constantes, usar aquele comando corretamente, porque, olha só, isso é interessante, tá? Se a gente utilizar o comando de outra forma, ele vai dar, quer ver, olha só, se eu de repente faço isso aqui, ó. Eu inverto ali a posição, ó, tá vendo? Em vez de ser a contrabarra, eu entro com a barra, olha só. Tá vendo? Eu acho que eu tenho que recuperar o vetor C lá. Vou recuperar o vetor C. Ó. Ó, estão vendo? Ó? Ele está dando um aviso de erro, né? Porque o comando correto é esse aqui, ó. É o M contra a barra C. Observa aqui, ó, tá vendo que ele inclusive mostrou uma solução diferente de todas as outras que a gente calculou, né? Esse aqui é o x3, tá certo? Vamos pegar esse valor aqui pro t, ó. Professor, o x4 é sempre menos 7, porque esse é o valor dele? Isso aconteceu pelo desenvolvimento ali, quer ver, ó. Sim, isso aí é uma pergunta importante, porque cada caso é um caso, né? Então, neste caso específico, aqui na quarta equação, ó, e na terceira, tá? Tu observa que o x4 é igual a menos 7 nas duas, né? Então, diferentemente dos outros, tá? Que dependem, né, do x3, tanto nesse caso aqui a gente escolheu o x3 para ficar como uma variável livre,
e ficou o x2 e o x1 em função do x3, tá? E o x4 ficou com valor fixo, tá? Aí tem infinitas possibilidades. Poderia acontecer, por exemplo, de ficar tudo em função do x4. Poderia, tá? Mas nesse caso não. Ficou tudo em função do x3 e o x4 é menos 7 pela construção ali dos coeficientes e do vetor das constantes. Tá? Certo. Então aqui, pessoal, olha só, se eu pegar, né, aquele valor ali, ó, que é menos 3,0556, né, para o T, vejam que o x1, o x2 e o x4 vão ficar iguais ali, ó, olha só. Vamos fazer o vetor V3 aqui, ó. V3 vai ser o x1, o x2, o x3 e o x4. Opa, x4, fechou aqui. Olha só como o V3 vai ficar exatamente igual, ó, tá vendo? Né? E se vocês multiplicarem o M vezes o V3, né, vai dar realmente o valor das constantes ali. Então, o que o Octave faz, né, quando ele te dá esse aviso aqui, ó? Ele te apresenta uma das soluções possíveis. Agora, por que ele escolhe esta aqui, aí eu não saberia responder para vocês. Tá? Qual foi o critério que eles usaram para chegar, aí eu não sei dizer. Realmente não tenho a menor ideia. Certo? Mas é interessante a gente ver, né, o funcionamento por conta dessas situações. Né? Então, vocês têm esse recurso, que se vocês quiserem, como eu insisto, né, se vocês quiserem baixar para ter o programa em casa, não depender da internet sempre, né, os comandos são os mesmos, tá? Eu tenho aqui no meu computador, ele funciona bem. Tem a parte gráfica é meio precária, assim, os gráficos não são muito bons. Mas essa parte de sistemas, ele funciona bem. Eu tenho umas funções que eu desenvolvi aqui, eu tenho um projeto de iniciação científica que eu estou desenvolvendo, que a gente faz as funções aqui no Octave, então... Né, e tem a vantagem, né, quando a gente ele trabalha com ele, né, localmente, aí não tem esses problemas de conexão aqui, toda hora tem que ficar reconectando, né? Então é mais prático a gente ter a versão local para minimizar esse tempo despendido aqui nas conexões. Então, por último aqui, pessoal, para finalizar, né, eu deixei um exercício indicado aqui de um sistema de equações lineares com 4 equações e 4 incógnitas, né, que a minha sugestão aqui, né, é vocês resolverem pelos dois métodos. Pelo método de Gauss. Então, vocês têm aquela planilha 4x4 lá no Excel, ó, no Moodle, ó, estão vendo? Aqui nessa planilha aqui, eu já montei lá, né, o sistema. Vocês vão entrar com esses dados deste novo exercício aqui, ó, tá? Aí vocês podem aplicar o método de Gauss, né, e resolver o sistema. E o método de Gauss-Seidel, né, que é aquele método iterativo, e aí, neste caso, né, a minha sugestão é vocês primeiro, né, fazerem a análise da convergência. Lembram que a gente viu um exemplo lá de, acho que era 2×2, né, que a gente teve que trocar a ordem das equações para garantir a convergência. Né? Então, a minha sugestão é essa. Como é que vocês garantem a convergência? Ó, na diagonal principal aqui da matriz de coeficientes, vocês devem procurar colocar as equações numa ordem tal que sempre apareça o elemento maior na diagonal principal. Tá? Aí o método Gauss-Seidel vai funcionar. Né? Então eu peço para efetuar os cálculos com 10 casas decimais, e está aqui o critério de parada, que o erro máximo aqui é menor que 10 a menos 5, e no máximo 6 iterações. Tá? E usar a aproximação inicial indicada no curso, né, que é dividir o elemento que é constante pelo elemento da diagonal principal, depois de fazer a troca da ordem das linhas, se for necessário. Né? E aqui está a solução, né, para vocês conferirem, né, a resposta
da solução desse sistema, né? Evidentemente, se vocês forem fazer o método de Gauss ali no Excel, né, lá no Excel, vocês podem, né, formatar células, lembram? Com tantas casas decimais, né? Então, é bem tranquilo de fazer isso como uma maneira de vocês implementarem, né, tanto o método direto, que é o método de Gauss, quanto o método iterativo, que é o método Gauss-Seidel, né, em 2 recursos que a gente já viu que funcionam, né? Façam na planilha, tá? E vocês podem, inclusive, né, depois de manejarem as equações aqui, vocês podem usar o Octave ali para verificar se o sistema tem solução única, né? Então vocês têm agora vários recursos aí para resolver sistemas de maior porte, né? Então eu acho que vocês terão todas as condições de obter essa solução aí, né? E como eu estava olhando no nosso calendário, né, nós temos nos próximos dias, hoje é dia 3, certo? Nos próximos dias a gente tem uma avaliação, né? Então, assim, pessoal, eu vou fazer desta avaliação A2, né, uma atividade voltada para a resolução de sistemas, tá? Diferentemente da avaliação 1, onde eu dividi em 2 etapas, né? Eu trabalhei com trio dos erros, somas de séries, resolução de equações pelo metapsecção e também pelo método de Newton-Raphson, tá? Nessa avaliação A2, como a gente ficou todo esse período aí das últimas aulas voltado com a atenção para a resolução de sistemas de equações pelos métodos diretos e pelos métodos iterativos, né? Essa avaliação A2 vai ser sobre sistema de equações lineares, né? Vai ser só este assunto, né? Eu vou colocar 1 ou 2 questões sobre resolução de sistemas e com isso a gente contempla, né, todas essas atividades que a gente fez aí ao longo do último mês, né? Eu tenho uma dúvida. Claro. No caso agora, ali a média da G1 vai ficar sobre 5, né? O senhor colocou como T1 e T2? Sim, mas eu coloquei... Sim, eu coloquei ali, Pedro, T1 e T2 apenas para ter um código, né, de divulgação, mas quando eu calcular o grau G1, eu vou calcular A1, o A1 vai ser a média do T1 com o T2. Ah, tá. Então tá. Tá? Porque nesse caso, eu pensei, né, eu acabei dividindo, né, a avaliação 1 em 2 etapas. Aí eu pensei, então eu vou usar um outro código, eu chamei de T1 e T2, tá? Então a nota A1, eu vou fazer a média do T1 com T2. Tá bom. É que eu tô fazendo uma planilha, aí eu já vou acompanhando já para ter uma noção da média. Claro, perfeito. Então, você já pode colocar lá uma coluna adicional A1, que é a média do T1 com T2, tá? A avaliação A2, por questão de tempo e também pelo fato de a gente ter trabalhado praticamente o tópico resolução de sistemas, vai ser sobre resolução, então vai ser só A2. Não vou dividir essa avaliação A2 em etapas como eu fiz em T1 e T2. Então, a avaliação A2 vai ser simplesmente A2. Mas talvez eu preserve a nomenclatura, e também pelo fato de lá no sistema de Atlas eu tenho que dar nomes diferentes, é bem provável que eu chame de T3. Tá? Tá bom, tranquilo, professor. E aí, aí no final eu coloco lá toda a correspondência entre as notas e os trabalhos, aí vai ficar mais fácil de entender no final. Tá certo. Tá? Porque talvez a avaliação A3, de repente, se eu resolvo dividir de novo, aí eu faço a subdivisão. Se não, aí eu vou depois informando direitinho como é que vai ficar isso. Certinho, então. Obrigado. Então tá. Pessoal, sexta-feira eu conversei, né, mas talvez nem todos estivessem assistindo a aula aqui no Zoom, né? Estamos no período da avaliação intermediária das disciplinas de graduação. Vocês estão convidados aí pela Pró-Reitoria de Graduação
participar, opinar sobre as diversas disciplinas que estão matriculados, né, tem que entrar lá no portal do aluno e localizar ali a área da disciplina da avaliação intermediária e dar lá a sua opinião, suas contribuições à avaliação sobre as disciplinas em que vocês estão matriculados nesse semestre 2021/1. Né? Antes de finalizar aqui, pessoal, vocês devem estar acompanhando, né, algumas notícias sobre volta às aulas do ensino fundamental. Por enquanto, a orientação que nós temos recebido da reitoria da PUC é que a gente vai continuar nesse formato. Né? Então, a princípio, eu acredito que não vai haver alterações no ensino superior nesse primeiro semestre. Tá? Então, não vejo que possa sofrer qualquer mudança, né, no nosso modus operandi aí, tá? Até porque agora a gente já está, né, no mês de maio, então faltam 2 meses aí para terminar o semestre. Eu acho que vamos continuar nessa modalidade. Então, na próxima sexta-feira, olhando aqui o nosso documento